Fora do supermercado a mudança continua. Fast food e refeições prontas para quem não tem tempo de cozinhar. Latas de refrigerantes e garrafas de suco para quando achamos a água muito sem gosto, comida para viagem para as noites de sexta, sanduíches prontos para o escritório. A maioria de nós já não tem pleno controle do que come. Cozinhamos nossas próprias refeições menos que em qualquer outra época, e é muito raro nós mesmos as cultivarmos. Quase toda a comida, de plantas a animais, é produzida por meios intensivos, quimicamente reforçada e restrita em termos espaciais. É provável que mesmo aqueles entre nós que pensam ter uma dieta saudável, a estão comparando com a média, um padrão bem baixo. Mas o que é uma dieta saudável? Os conselhos a respeito do assunto parecem mudar com a mesma frequência com que as pessoas trocam de roupa, mas um fato está claro, algo na alimentação moderna não está funcionando bem. O número de pessoas obesas e com excesso de peso no mundo afora alcançou proporções tais que o termo pandemia seria mais apropriado que epidemia. Além da questão do peso, uma dieta ruim também agrava uma série de doenças, de artrite a diabetes, sendo responsável pela maioria das mortes no mundo desenvolvido, de doença cardíaca, derrame, diabetes ou câncer. Muitos dos distúrbios acarretados ou agravados por uma alimentação ruim são considerados doenças do século XXI, inclusive síndrome do intestino irritável, doença celíaca e uma série de distúrbios ligados ao excesso de peso. O problema é que ninguém parece ser capaz de concordar sobre o que constitui a melhor dieta. Defensores de diferentes dietas populares adoram falar sobre os benefícios de sua estratégia escolhida, ainda que as abordagens mais comuns adotem posturas muito divergentes sobre quais grupos de alimentos são bons e quais são maus. Parece haver uma explicação lógica em termos evolutivos por trás de cada regime popular, bem como alegações de perda de peso e melhoria da saúde para respaldar todas elas. Talvez o simples ato de assumir o controle de sua dieta já seja suficiente para gerar uma melhoria, não importando se você está adotando uma abordagem com poucos carboidratos, poucas gorduras ou baixo índice glicêmico. A teologia das dietas mais populares atualmente se reduz a um princípio básico: é assim que os seres humanos deveriam se alimentar. Tendo perdido de vista o que constitui uma dieta humana normal, voltamos-nos aos nossos ancestrais, pré-agricultores, caçadores-coletores, homens das cavernas e até pré-humanos comedores de alimentos crus, que mais lembram nossos primos entre os grandes primatas do que nossos indivíduos modernos. Mas talvez não precisemos retroceder tanto assim, afinal, nossos bisavós não sofriam das doenças de que nos queixamos hoje, e eles nasceram apenas uns 100 anos atrás. Com certeza, em comparação com os supermercados cheios de caixas de papelão e dos restaurantes de fast food dos dias atuais, a abordagem deles em relação à comida era drasticamente diferente da nossa. Uma forma de termos uma boa ideia do que os seres humanos deveriam comer é examinando populações cuja vida ainda não foi impregnada pela agropecuária intensiva, pela alimentação globalizada e por escolhas dietéticas baseadas na conveniência. A população da aldeia rural de Bopon, em Burkina Faso, por exemplo. Uma equipe de cientistas e médicos italianos decidiu comparar as crianças dessa aldeia africana com um grupo de crianças urbanas de Florença, na Itália. Seu objetivo era aprender mais sobre o efeito da dieta na flora intestinal de cada um desses grupos. As pessoas de Bopon levam a vida de um modo não muito diferente dos agricultores de subsistência que viviam no planeta há cerca de 10 mil anos, logo após a Revolução Neolítica. Esse foi um período decisivo de nossa evolução. A humanidade havia deparado com duas ideias importantes: domesticar animais e cultivar alimentos vegetais. Além dos benefícios óbvios de um suprimento estável de comida, a Revolução Neolítica permitiu que grupos de seres humanos abandonassem o estilo de vida nômade e se fixassem em um só lugar. Com isso veio a oportunidade de desenvolvermos estruturas permanentes, vivermos em grupos maiores e, infelizmente, sofrermos com as doenças infecciosas que se desenvolvem em grandes populações. Isso marcou o início de nossa cultura e de nossa dieta moderna. Para a alimentação de nossos ancestrais, a agricultura e a criação de gado significavam um suprimento constante de cereais, leguminosas, verduras e, em alguns locais, ovos, leite e um pedaço ocasional de carne. Em alguns lugares, pouca coisa mudou. Na aldeia de Bopon, a dieta local é típica da África rural. O painço e o sorgo são transformados em farinha e misturados num mingau saboroso, mergulhado no molho de legumes cultivados no local. Vez ou outra um frango é abatido e comido, e durante a estação chuvosa os cupins às vezes oferecem uma guloseima apetitosa. Esse não é bem um plano de refeições que faria sucesso num livro sobre a dieta ideal, tipo, o que deveríamos comer, mas é provável que seja mais representativo da dieta de nossos ancestrais, recentes do que uma típica dieta da moda no estilo caçadores-coletores e rica em carne. As crianças italianas, enquanto isso, estavam comendo produtos comuns de uma dieta ocidental moderna: pizzas, massas, montes de carnes e queijos, sorvetes, refrigerantes, cereais no café, chips de batatas e assim por diante. Não surpreende que esses dois grupos de crianças tivessem organismos totalmente diferentes nos intestinos. Enquanto as crianças italianas tinham sobretudo bactérias pertencentes ao filo Firmicutes, a microbiota das crianças de Burkina Faso era dominada pelo filo Bacteroidetes. Mais de metade dos micróbios nos intestinos das crianças africanas pertenciam a um só gênero, Prevotella, e outros 20% eram do gênero Chilanibacter. Mas esses dois gêneros que pareciam tão importantes para elas, estavam completamente ausentes do intestino das crianças europeias. Esses dados evidenciam a quantidade absurda de gordura e açúcar, carboidratos simples, que as crianças italianas estão comendo. Todos nós achamos que consumimos demais esses tipos de comida e que, acima de tudo, eles são responsáveis pela epidemia de obesidade e doenças associadas ao peso. Com certeza, o meio mais rápido de engordar um rato de laboratório é alimentar-lo com uma dieta rica em gorduras e açúcar. É o que os cientistas que estudam o microbioma chamam de a dieta ocidental. Após apenas um dia comendo assim, a flora intestinal dos ratos já terá mudado sua composição e seus habitantes estarão utilizando um conjunto diferente de genes. 2 semanas após a mudança para a dieta ocidental, os ratos começam a engordar. Será que a recíproca é verdadeira? Será que retornar a uma dieta pobre em gorduras e carboidratos é suficiente para reverter as alterações microbianas e provocar perda de peso? Ruth Ley, a mulher que pela primeira vez notou a alta proporção de Firmicutes em relação a bacteroidetes em seres humanos obesos, quis saber se o equilíbrio entre as espécies encontrado em pessoas esguias voltaria ao normal nas pessoas com excesso de peso caso elas fizessem uma dieta. Assim, ela usou pesagens e amostras fecais de voluntários humanos obesos que estavam inscritos num teste de dieta. Os voluntários tiveram que seguir uma dieta pobre em carboidratos ou pobre em gorduras durante 6 meses. Seu peso foi registrado e amostras de sua flora intestinal foram examinadas antes e durante o experimento. Os dois grupos perderam peso nesse período, e a proporção entre Firmicutes e bacteroidetes ficou de acordo com a quantidade de peso corporal que haviam perdido. O intrigante foi que essa alteração microbiana só ficou evidente depois que os voluntários haviam perdido certa proporção de seu peso.
Para aqueles que estavam adotando uma dieta pobre em gorduras, foi necessária uma perda de 6% de seu peso antes que a quantidade relativa de bacteroidetes começasse a refletir seus esforços. Trata-se de uma perda de peso de 5,4 kg para uma mulher obesa de 1,68 metros com um peso inicial de 91 kg. Para aqueles que estavam no regime pobre em carboidratos, uma perda de peso de apenas 2% já foi suficiente para começar a afetar a proporção microbiana, uma perda de 1,8 kg para a mesma mulher obesa. Ainda precisamos verificar se essa discrepância na perda inicial de peso necessária para levar a microbiota a um melhor equilíbrio observada em apenas 12 voluntários é significativa, assim como a importância da própria proporção microbiana. Mas é interessante mencionar que as dietas pobres em carboidratos são famosas por seus resultados rápidos. Embora em períodos de dieta mais longos, as dietas pobres em gorduras alcancem e às vezes ultrapassem as dietas pobres em carboidratos em termos de perda de peso total. No experimento de Ley, porém, tanto uma quanto outra dieta também eram de baixa caloria, permitindo às mulheres 1.200 a 1.500 calorias por dia e aos homens 1.500 a 1.800. O fato é que adotar uma dieta que seja pobre o suficiente em calorias por um período de tempo significativo sempre resultará em perda de peso, não importando se é pobre em gorduras ou em carboidratos. Se só permite que você se empanturre nos fins de semana, ou se deixa de fora os cereais e laticínios da Revolução Neolítica. Mesmo dietas de nutrientes balanceados, que não reduzem o teor relativo de gordura nem de carboidratos, resultam em perda de peso, desde que a ingestão calórica seja baixa. Lei e outros agora acreditam que a relação entre firmicutes e bacteroidetes pode corresponder aos hábitos alimentares, mais do que reflete a própria obesidade. Se qualquer dieta pobre em calorias funciona, será que faz sentido restringir a ingestão de gorduras ou carboidratos? Fazer declarações genéricas de que gorduras ou carboidratos fazem mal à saúde não faz jus à grande complexidade desses alimentos. Trata-se de ignorar o fato de que são cruciais para a sobrevivência. É muito difícil avaliar a reação até então desconhecida da microbiota à ingestão de gordura e açúcar, mesmo em condições experimentais. Imagine que você quer usar camundongos para testar o impacto de uma dieta rica em gorduras sobre sua flora intestinal. Você suplementa a ração normal com gordura extra e vê o que acontece. Mas agora seus camundongos estão recebendo muito mais calorias do que antes, de modo que você não sabe se as alterações se devem ao aumento de consumo de gordura ou de calorias. Assim, em vez disso, você aumenta a ingestão de gorduras, mas mantém a ingestão calórica constante, reduzindo a quantidade de carboidratos na ração deles. O problema é que agora você não sabe se eventuais mudanças se devem ao aumento da gordura ou à redução nos carboidratos. Nada na nutrição pode ser estudado de forma isolada. Como eu disse, pôr camundongos em uma dieta rica em gorduras mas pobre em carboidratos causa uma mudança na composição microbiana e um aumento no peso. Junto com essas alterações vem um aumento na permeabilidade da mucosa intestinal, na quantidade de lipopolissacarídeos no sangue e de marcadores de inflamação. Essas mudanças foram associadas não apenas com a obesidade, mas com diabetes tipo 2, doenças autoimunes e transtornos mentais. Uma dieta rica em açúcares simples como a frutose parece criar as mesmas mudanças, ao menos em roedores. Assim, parece que gordura e açúcar demais fazem mal a você, e que o aumento de seu consumo acompanha o aumento da obesidade em muitos países ao redor do mundo. Mas eis o paradoxo. No Reino Unido, em partes da Escandinávia e na Austrália, em contraste com a imagem da mídia, de uma pessoa morbidamente obesa agarrada a um hambúrguer e um milkshake super doce, o consumo de gordura e açúcar na verdade caiu desde a Segunda Guerra Mundial. No Reino Unido, a Pesquisa Nacional de Alimentação conduzida pelo governo manteve registros da ingestão de alimentos nos lares britânicos de 1940 a 2000. As estatísticas contrariam todas as nossas suposições sobre as mudanças na nossa dieta ao longo do tempo. Por exemplo, em 1945, o teor de gordura médio da dieta britânica era de 92 gramas por pessoa por dia. Em 1960, quando pouquíssimos britânicos tinham excesso de peso, era de 115 gramas. Mas em 2000, havia caído para 74 gramas por dia. Mesmo decompor a gordura em seus diferentes ácidos graxos, saturados e insaturados, não oferece uma explicação. Os ácidos graxos, tradicionalmente considerados mais benéficos. Para nós, os insaturados formam uma parcela cada vez maior da ingestão de gorduras dos britânicos. Manteiga, leite integral e banha de porco estão em queda, e leites desnatados, óleos e peixes estão em alta. No entanto, os britânicos continuam engordando. Examinar a relação entre ingestão de gordura, como uma proporção do consumo total de energia, e IMC tampouco revela qualquer ligação. Em 18 países europeus, não foi observada qualquer associação entre o IMC médio e a ingestão média de gordura nos homens. A proporção de gordura que os homens ingeriam e seu peso não estavam relacionados. Nas mulheres, a relação foi contrária à esperada. Países com maior ingestão de gordura, até 46% da dieta, tinham IMCs médios menores, e aqueles com menor ingestão de gorduras, até 27% da dieta, tinham IMCs maiores. Comer mais gordura não necessariamente vai deixá-lo mais gordo. Quanto ao consumo de açúcar, é mais difícil avaliá-lo porque a pesquisa coletou dados sobre tipos de comida, mas não sobre o teor de açúcar. De qualquer forma, o consumo de açúcar de mesa, geleias, bolos e artigos de confeitaria diminuiu ao longo do tempo. No caso do açúcar de mesa, o consumo despencou de uma média estonteante de 500 gramas semanais por pessoa, no fim dos anos 1950, para cerca de 100 gramas semanais por pessoa em 2000. Porém, os britânicos agora consomem muito mais suco de fruta e cereais matinais açucarados do que no passado. No geral, as estimativas são de que, desde a década de 1980, os britânicos venham ingerindo cerca de 5% menos açúcar. Desde a década de 1940, lembrando que isso inclui o período de racionamento durante e após a Segunda Guerra Mundial, é provável que o declínio tenha sido bem maior. Os australianos também reduziram sua ingestão de açúcar a partir dos anos 1980. Enquanto costumavam consumir cerca de 30 colheres de chá por dia em 1980, em 2005 o consumo havia caído para 25 colheres. Nesse mesmo período, 3 vezes mais australianos se tornaram obesos. Um aumento no consumo geral de calorias tampouco parece explicar essas mudanças. A Pesquisa Nacional de Alimentação do Reino Unido mostra que, na década de 1950, a ingestão calórica média por dia, para adultos e crianças combinados, atingiu 2.660 calorias, mas em 2000 havia caído para 1.750 calorias por pessoa por dia. Mesmo nos Estados Unidos, alguns estudos apontam que a ingestão calórica caiu durante períodos de aumento de peso em geral. Os números da Pesquisa Nacional de Consumo de Alimentos do Departamento de Agricultura norte-americano, USDA, mostram uma queda na ingestão energética, de 1.854 calorias para 1.785 calorias por pessoa por dia entre 1977 e 1987. Ao mesmo tempo, a ingestão de gordura caiu de 41% para 37% da dieta.
Nesse meio tempo, a proporção de pessoas com excesso de peso cresceu, passando de 1/4 para 1/3 da população. Um simples excesso nas calorias que entram em relação às que saem parece ter contribuído para esse cenário em certos períodos e em alguns lugares. Mas muitos cientistas observaram que isso não é suficiente para explicar a grande escala que a epidemia da obesidade alcançou nos Estados Unidos e em outras partes. Não estou dizendo que gordura e açúcar não nos fazem mal quando consumidos em excesso, eles podem fazer, sim. Nem que o consumo de um deles, ou ambos, não cresceu no mundo como um todo, pois provavelmente cresceu. Pelo contrário, é que, como nas dietas experimentais em camundongos, um aumento no consumo de um nutriente deve afetar o consumo de outros, sobretudo se a ingestão calórica total permanecer estável. Saber se é o açúcar ou a gordura que está causando a epidemia de obesidade tem sido o grande debate nos últimos anos. Mas e se não for nem uma coisa nem outra? Se mudanças no consumo de gordura, açúcar e calorias não dão conta de explicar plenamente o aumento da obesidade, o que daria? À medida que mais pessoas vêm engordando, temos indagado, o aumento de que na nossa alimentação pode explicar esse ganho de peso? A resposta parecia óbvia, gordura e açúcar. Em muitos lugares, um aumento no consumo desses dois elementos foi acompanhado de um aumento na prevalência de obesidade. Mas apesar de o consumo excessivo de gordura ter um apelo intuitivo, como a causa do aumento de peso, a questão não é tão simples como parece. Quando vemos a gordura excessiva em nosso corpo, tendemos a compará-la à gordura excessiva em nossa alimentação. Mas isso não faz o menor sentido. A gordura em nosso corpo pode ser criada a partir de qualquer fonte de alimentação que precise ser armazenada, proteína, carboidrato ou gordura. Embora intuitivamente acreditemos que deveria ser o contrário, na verdade não existe grande diferença entre a ingestão de gordura na dieta das crianças em Burkina Faso e na Itália. As crianças de Bocon consumiam cerca de 14% da dieta em forma de gordura, enquanto as florentinas consumiam cerca de 17%.